Corintianos empolgadíssimos com a nova fase do clube com Fernando Diniz. Vamos falar sobre isso, o porquê dessa empolgação toda. Amanhã tem clássico entre Corinthians e Palmeiras lá na Arena Itaquera. Sobre Gabriel Jesus, o porquê mudou muito depois dessa entrevista. Não estou dizendo que o Gabriel Jesus está certo com o Palmeiras, aquela coisa bem sensacionalista, né? O Gabriel Jesus está certo com o Palmeiras, vai jogar, vai chegar no meio do ano. Não é isso. Mas, de fato, isso com certeza causou uma mudança e pode sim antecipar a vinda do Gabriel Jesus, que em algum momento vai parar no Palmeiras, e a gente vai falar sobre isso e falar sobre o boicote ao Nubank, que os torcedores rivais estão boicotando o banco, acreditem se quiser. Sobre o Gabriel Jesus, os palmeirenses que gostam das informações provavelmente já souberam da entrevista do Gabriel Jesus, dos principais pontos que ele falou. Eu tenho um contrato com o Arsenal e obviamente que a minha situação no Arsenal mudou do que era antes. Vamos interpretar isso aqui. Por que ele fala a minha situação do Arsenal mudou do que era antes? Porque o Gabriel Jesus, quando chegou no Arsenal, ele chegou para ser titular absoluto. Ele veio a peso de ouro do Manchester City. O Arteta já falava com o Guardiola muito antes. O Gabriel Jesus contou isso numa entrevista recente, de um mês atrás, que o Guardiola falava, o Arteta vive perguntando de você, até que chegou o momento que chegou o Haaland, foi um processo natural do Gabriel Jesus ir pro Arsenal, então ele chegou com status assim, sou titular e vambora. Mas depois da lesão gravíssima que ele teve no joelho, as coisas mudaram. Contrataram o atacante sueco lá, que eu acho um caneludo, inclusive, só faz gol fácil, só faz gol quando a bola sobra. É claro que ele tem bons números lá em Portugal, mas sinceramente pro nível entre ele e Gabriel Jesus, eu sou muito mais o Gabriel Jesus. E tem o Kai Havertz também, que é o alemão, que também é ótimo jogador, mas sofreu com algumas lesões. Então o Gabriel Jesus tem dois concorrentes à frente dele. Então hoje o Gabriel é o terceiro centroavante do Arsenal, embora, na minha opinião, ele tem futebol do mesmo nível ou melhor que os outros dois. E por que a situação mudou? O Gabriel Jesus ele deu uma entrevista recentemente quando ele voltou a jogar, Ele voltou a jogar depois da lesão no joelho. E quando ele voltou a jogar, ele já voltou fazendo muitos gols. E isso deu uma empolgada no Gabriel Jesus, na expectativa até dos torcedores e do Arsenal em si, de que, o Gabriel Jesus voltou, parecia que ia voltar sem moral, porque, já tem dois centroavantes na frente dele, e ele voltando de lesão, só que ele voltou fazendo gols, jogando muito bem, e já começou, então agora o Gabriel Jesus, a expectativa, ele vai tomar o lugar dos dois, e vai começar a jogar titular direto, ou pelo menos entrando todo jogo ali, revezando com um dos centroavantes. O Arsenal que tá bem na Liga dos Campeões, tá querendo entregar a Premier League, mas ainda se mantém na primeira posição. E aí o Gabriel Jesus deu uma entrevista nessa altura, vai ser difícil voltar pro Palmeiras agora, eu acho que o Palmeiras é um projeto que eu quero sim, mas não agora, eu ainda quero ficar na Europa. Porque naquele momento o Gabriel Jesus tinha qual situação? Voltei de lesão, voltei fazendo um monte de gol, eu olho para os centroavantes que estão na disputa comigo, eu sou melhor que os caras, eu vou virar titular do Arsenal. Só que o que aconteceu depois dessa crescente do Gabriel Jesus? O Arteta parou de usar o Gabriel Jesus. Não é que ele não entra, mas ele tá vários jogos mofando no banco lá e o Arteta não tá utilizando o Gabriel Jesus e já tem tempo. Às vezes coloca no finalzinho do jogo, ou às vezes um jogo que o Kai Havertz não foi bem, ou o Gyökeres foi mal também, o atacante sueco. Aí o Gabriel Jesus naquela expectativa, vai me pôr? Não, no banco. E aí isso obviamente irritou claramente o Gabriel Jesus e passou-se alguns meses, ele deu essa entrevista agora, já dizendo que meu contrato é até, só no final do ano ele pode assinar um pré-contrato, E o Gabriel Jesus disse o seguinte, as coisas mudaram de quando eu cheguei no Arsenal. As coisas estão diferentes. Eu não vou falar sobre transferências agora, mas ao final da temporada vamos começar a pensar nisso. Cara, claramente o Gabriel Jesus ele tá irritado no Arsenal. Óbvio que ele voltou de lesão, mas ele voltou de lesão muito bem. O que o cara espera? Voltei de lesão bem, quero sequência. E ele não tem sequência. Então, obviamente que começa a pesar o quê? Cara, eu vou sair. E aí que tá. De repente, ele saindo, o Palmeiras pode sim, não é... Gente, eu vou falar, não é sensacionalismo nem nada, é só conseguir analisar o mercado. Não é tão difícil o Gabriel Jesus vir pro Palmeiras logo não, viu? No final do ano, não é tão difícil. Pelo seguinte... Muito provavelmente o Arsenal está fazendo um movimento de que não vai ficar com o Gabriel Jesus. Fazendo esse movimento de não ficar com o Gabriel Jesus, são duas opções. Ou algum clube da Europa que interesse muito ele
faça uma proposta. E o Gabriel Jesus não, ele quer jogar. Ele já ficou no Manchester City naquela variação de titular, reserva, titular, reserva. No Arsenal chegou para ser titular, foi titular, machucou e agora reserva. Ele quer ser titular. Então não adianta clubes como, por exemplo, o Chelsea se interessou no Gabriel Jesus. O Chelsea, mas tem o João Pedro, tem não sei quem, tem não sei o que lá. Não vou querer ir. Tá o outro time, mas o Atlético de Madrid, tem o outro grandão lá, o Sorloth, aí tem não sei quem, também não vou. Então ele quer ir para jogar, ser titular. E obviamente que quando acabar no meio da temporada agora, que acaba a temporada europeia, depois da Copa do Mundo, dependendo da situação do Palmeiras, que provavelmente o Palmeiras pode ser que perca o Flaco Lopes e o Alan, ou só o Flaco Lopes, ou de repente o Vitor Roque nessa sequência maluca que vai ter de jogos aí até a parada da Copa, o Vitor Roque começa a explodir, fazer um monte de gol como ele vinha fazendo, quem sabe pode até ser uma proposta do Vitor Roque, abre um caminho gigantesco para o Palmeiras trazer o Gabriel Jesus. É fato, porque o Gabriel Jesus, ele ficando na Europa, precisa ser uma proposta muito interessante. Porque se for numa dividida, o PSV da Holanda está fazendo proposta para o Gabriel Jesus, ele vai vir para o Palmeiras. Ele não vai. O Napoli está fazendo proposta para o Gabriel Jesus, ele vai vir para o Palmeiras. Ele só ficará na Europa, provavelmente, se for uma proposta muito boa e de um time assim, né? É claro que também tem o tal do mundo árabe aí, etc., que pode entrar e complicar o Palmeiras, porque aí eles têm mais dinheiro que todo mundo, e aí fica difícil competir com esses caras. Mas pelo que o Gabriel Jesus falou, a empolgação dele que ele tinha no Arsenal diminuiu bastante. Isso pode ser um trunfo importantíssimo para o Palmeiras trazer esse grande centroavante aí. Sobre o Nubank, né, uma nota rapidinha, o pessoal tá boicotando, né, os torcedores de Flamengo, Corinthians e São Paulo. Gente, podem acostumar, o Palmeiras é o time mais odiado do Brasil, disparado. Eu já falei a minha tese aqui. Por que ele é o mais odiado? É o Flamengo mais odiado do Brasil? Não, não é o Flamengo. O Palmeiras é o mais odiado por quê? Porque o Flamengo o Palmeiras, digamos assim, os torcedores do Flamengo não gostam, por razões óbvias, né? Eles são rivais, disputam todos os títulos. Corinthians e São Paulo, que depois vem com as maiores torcidas ali junto com o Palmeiras e São Paulo ali bem parecidos. O Corinthians não precisa nem falar, o Palmeiras é o maior rival do Corinthians. E o São Paulo também, considera o Palmeiras o maior rival. Então essas três torcidas se uniram. Junta o número das três torcidas e aí vocês entendem por que o Palmeiras é o time mais detestado de todos. Então assim, até para isso, o Nubank agora que vai patrocinar, que vai ser o nome, né, do estádio do Palmeiras, estão querendo cancelar as contas. Impressionante o nível da rivalidade que vocês têm com o Palmeiras. Sobre a empolgação do Corinthians, né? O Neto falando, o Corinthians é campeão da Libertadores e não sei o quê. Tudo bem que ele fala isso mais para ganhar cliques, etc. e ter muitas visualizações. Mas, gente, o torcedor do Palmeiras fica assim, mas como pode esses caras estarem empolgados e tal? O torcedor do Palmeiras é diferente, porque o torcedor do Palmeiras não se empolga com quase nada. Gente, é natural. Um time como o Corinthians, que nos últimos 15 anos ganhou tipo 2 títulos, qualquer coisa empolga esses caras. E não é qualquer coisa que vai empolgar o Palmeiras. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro mais uma vez, todo ano tá ali, ou é campeão ou é vice, ou é campeão ou é vice. O Palmeiras é líder, abriu 5 pontos, você tá vendo algum palmeirense assim, nossa, o Palmeiras é incrível. A gente tá assim, legal, estamos na liderança, mas nós sabemos que o que importa mesmo é chegar lá em dezembro, na última rodada, e ser campeão. Não adianta nada ficar líder agora, ganhar jogo agora e chegar lá depois você começa a perder jogo e é vice-campeão ou fica terceiro colocado, porque nós já temos essa consciência porque nós estamos acostumados nos últimos 15 anos a disputar tudo e ganhar título atrás de título, e quando não ganha é vice, quando não chega na final é semifinal ali de um aperto ou nos pênaltis. É a mentalidade do torcedor palmeirense. O do corintiano é assim. O Corinthians ganha um jogo na Libertadores, para eles é uma festa absurda, porque eles não estão acostumados com isso. A gente tem que entender, eles estão carentes de conquistas, de vitórias, de empolgação, e nós não somos mais carentes. Pelo contrário, o Palmeirense é o contrário, a gente está tão acostumado que a gente é até chato, fala, é líder, mas calma aí, tem que ver isso, tem que ver aquilo. É normal, é o tamanho dos clubes hoje em dia, é por isso que representa esse comportamento. Galera, o Palmeiras entra amanhã em campo contra o Corinthians, que o Palmeiras entre com tudo, que alguém substitua o John Arias à altura, que o Palmeiras possa vencer e manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Até o próximo vídeo, galera.